Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Fundamentos do Serviço Social, hoje falaremos em específico do movimento de reconceituação pelo qual passaram alguns países na América Latina. Primeiro, é necessário que saibamos que os países da América Latina não devem ser considerados um bloco homogêneo, principalmente em razão das formas de colonização pelas quais sofreram, bastante específicas em etapas históricas definidas e com alguns traços distintos. Um traço marcante da história política da América Latina foram os governos ditatoriais e a incidência de governos populistas, governos esses que mantinham diálogo com as organizações populares e sindicais com o intuito de controlar o movimento crítico e reivindicatório. Então, nós podemos dizer que, em razão da heterogeneidade dos países da América Latina postos pelas formas de colonização, o serviço social possui características bastante peculiares em cada país que compõe a América Latina. Podemos dizer que a nossa profissão ela surgiu no período entre 1925 e 1936 nos demais países da América Latina, assim como no Brasil, e aconteceu com a criação das escolas de serviço social, que possuíam o espelho, segundo o modelo europeu, e eram organizadas em torno do binômio trabalho e saúde da mão de obra, como nós já falamos na aula anterior. Os referenciais teóricos, as modalidades de ação e intervenção que ocorreram na profissão consideraram essas transformações societárias que advieram do modo de produção capitalista. Então, o serviço social, em cada país da América Latina, ele se desenvolveu e acabou por conseguir níveis de articulação internacional, uma vez que havia um diálogo entre as nações, no sentido de estar buscando inovar, elaborar estratégias que colocavam em xeque as diferentes concepções que haviam sobre a prática profissional. E isso fez com que surgisse o movimento de reconceituação latino-americano, ou seja, enquanto que em alguns países americanos a nossa atuação estava vinculada ainda ao movimento da igreja, com a tentativa de recristianizar a sociedade, alguns países europeus já estavam bastante à frente e já estavam dialogando com as teorias sociais, principalmente o marxismo. Então, os países latino-americanos sentiram a necessidade, em razão do diálogo que eles estavam tendo com os países europeus, de reconceituar a atuação profissional do assistente social. José Paulo Neto afirma que no Brasil o movimento de reconceituação não aconteceu nos mesmos moldes que dos demais países da América Latina e dessa forma ele o chama de movimento de renovação do serviço social e não de reconceituação, porque ele acredita que no Brasil nós tivemos apenas uma renovação do serviço social. Nós não buscamos reconceituá-lo na medida em que ocorreram 3 tentativas de rompimento com o serviço social tradicional, porém não conseguimos de fato romper com o serviço social caritativo e benevolente. Dessa forma, na perspectiva dele, não houve uma reconceituação, mas sim uma renovação. O movimento de reconceituação da América Latina, ele possui características bastante específicas. Quais eram? Primeiro, a ruptura ideológica, teórica, metodológica e operacional com as concepções que estavam vigentes na nossa atuação até aquele momento. Ou seja, os assistentes sociais da época acreditavam que precisaria sim romper de forma ideológica, teórica, metodológica e, sobretudo, técnico-operativa com as concepções que nós estávamos utilizando até aquele momento. Por quê? Porque nós precisávamos assumir um compromisso
frente às massas despossuídas, considerando a égide do capital. Até então, o assistente social ele estava à mercê do capital, na tentativa de desenvolver, de garantir o desenvolvimento do projeto burguês. E a partir desse momento, o assistente social passa a questionar a ordem vigente e entender qual é o seu papel frente a esse momento, no sentido de estar buscando a efetivação da garantia do direito do trabalhador e não mais do empregador, como eles estavam habituados a fazer. A partir desse exame, passaram a surgir as bases ideológicas para a nova orientação da nossa profissão, a qual se articulava estruturalmente com a problemática do continente. Ao analisar as condições em que se começa a elaborar essas perspectivas críticas no serviço social latino-americano, nós verificamos que há alguma semelhança entre alguns países, sobretudo a partir desse processo de tomada de consciência de que o assistente social precisava mediar os conflitos entre o capital e o trabalho, defendendo o trabalhador, e com relação à organização das classes oprimidas. E a partir de então, o assistente social passa a ter um contato com outras correntes teóricas de inspiração marxista, deixando de lado um pouco as correntes teóricas neotomistas, positivistas e estrutural funcionalistas. Vicente de Paula Faleiros, que é um estudioso acerca do processo de gênese, de formação, de desenvolvimento da nossa profissão, especificamente do movimento de reconceituação do serviço social na América Latina, ele diz o seguinte, que as lutas sociais e as crises internacionais levaram os oprimidos a levantar a sua voz, a manifestar a sua força, e dessa forma modificou-se a relação do Estado com as classes sociais. E o desenvolvimento serviu de interpelação dos indivíduos como sujeitos de um processo grande de uma nova racionalidade. Ou seja, que todas essas mudanças que aconteceram nos países latino-americanos fez com que a classe trabalhadora passasse a entender que eram sujeitos de direitos e que, portanto, precisavam levantar a sua voz para que os seus direitos fossem efetivados. E o serviço social, ele situa-se nessa perspectiva como um mediador desse processo de crescimento da classe operária. Ele também acrescenta que o serviço social ele se vinculou a esse processo através da luta ideológica, que foi sendo cada vez mais politizada pela confrontação que se foi processando nos próximos aparelhos do Estado. Então, o serviço social, em meio a esse período histórico, socioeconômico, né, ele se caracteriza por estar pensando de uma maneira diferente que o início da profissão, né, e pela luta ideológica, principalmente trazendo, né, as teorias da tradição marxista para entender que a égide do capital explorava esse operário e que ele possuía direitos. E nesse sentido, cabia ao assistente social defendê-lo e fomentar essa garantia de direitos. É com o esgotamento do modelo desenvolvimentista na América Latina e com o retorno aos regimes ditatoriais em alguns países, é que se produz uma crise de identidade entre os profissionais, cujas consequências são o movimento de reconceituação, que tem início no Cone Sul, em 1955, através do qual se busca a construção de novos projetos profissionais, com base em diferentes referenciais teórico-metodológicos e ideológicos. Então, é de fato a partir do esgotamento desse modelo desenvolvimentista na década de 50 e com o retorno dos regimes ditatoriais é que os assistentes sociais acabam produzindo a identidade, né, e buscando a reconceituação por meio da ruptura ideológica, teórica, metodológica e técnico-operativa. Segundo Diego Palma, o surgimento da reconceituação ela vai ocorrer através da crítica aos métodos tradicionais da profissão, a ideologia que os sustenta,
e frente à sua inadequação à realidade latino-americana. Então, a respeito do movimento de reconceituação, você, estudante, precisa compreender que ele aconteceu através da crítica aos métodos tradicionais que permeavam a profissão, através da crítica à ideologia que sustentava a nossa atuação e frente a essa inadequação à realidade daquele momento. A atuação baseada no neotomismo, né, não dava mais conta de atender aos ditames da sociedade do capital, porque o assistente social entendia que não era essa a necessidade de buscar, mas sim defender os direitos da classe trabalhadora. O processo de redemocratização que foi vivenciado por alguns países permitiu a aproximação de novas correntes de opinião. Então, as críticas às instituições, ao sistema, são amplamente permitidas por meio do marxismo humanista e começa a ser considerado como uma ferramenta para a análise da mudança. Então, até então, o assistente social não tecia críticas nem ao sistema e nem às instituições. E a partir do movimento de reconceituação, por entendermos que havia a necessidade de construir um novo projeto profissional, baseando-se em outras correntes teórico-metodológicas e ideológicas, passaram-se a surgir críticas ao sistema e às instituições. Isso é bastante marcante nesse processo de reconceituação. Nesse cenário, não podemos deixar de destacar as transformações que ocorreram no âmbito da Igreja Católica, que a partir do Concílio Vaticano II, realizado no México, aprofunda a sua doutrina social no sentido de um compromisso com os pobres. Então, a nossa profissão ela está sempre atrelada, né, ao movimento histórico, ao que acontecia no âmbito social e político em cada época. E foi bastante importante esse momento, né, que aconteceu no México, promovido pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica entendeu que necessitava aprofundar a sua doutrina social no sentido de se comprometer com os pobres, né? O surgimento e a rápida expansão da teologia da libertação, a partir de então, com novos referenciais teológicos, doutrinários e sociais, vai convocar os leigos para um novo posicionamento religioso, pastoral, político e ideológico, que questionam a sociedade capitalista e as desigualdades por ela geradas, e passam a trabalhar em prol de uma sociedade justa e fraterna, tendo como pauta os problemas sociais das classes oprimidas. Então, a Igreja Católica, vendo que eles necessitavam ter um novo olhar sobre a sociedade do capital e sobre o modo como os pobres eram tratados por ela, passou a discutir a mudança da sua doutrina social e surge um movimento denominado de Teologia da Libertação, que possuía novos referenciais teóricos e doutrinários e convidava a sociedade para ter um novo posicionamento esse que questionava a sociedade vigente e as desigualdades geradas por elas. E é perceptível que nas universidades também registra-se um movimento de politização. E em Córdoba acontece o primeiro movimento de reforma universitária, que propunha uma universidade comprometida com as transformações da sociedade e com a produção de uma nova ciência, voltada às especificidades dessa realidade e recusando todas as teorias elaboradas até então. Então, a gente pode afirmar que o serviço social reconceitualizado, ele pretende conhecer e abordar o homem por meio de suas relações sociais, através da sua inserção de classe, bem aí considerando a perspectiva teórica marxista, né, que busca compreender o indivíduo por meio das relações sociais vigentes impostas pela sociedade do capital, o que até então não era perceptível na atuação, na prática profissional dos assistentes sociais, que a sua análise era bem desvinculada do meio
onde eles não entendiam ou defendiam que a sociedade do capital e a sua exploração recaía incisivamente sobre a vida cotidiana da classe trabalhadora. E a partir de então, né, no âmbito do movimento de reconceituação, isso passa a ser questionado. De que maneira as relações sociais vigentes que são postas pela sociedade do capital interferem na vida das pessoas, né? De que modo essa sociedade ela produz a questão social e isso vai recair decisivamente na vida em sociedade. Na mesma medida que reproduz a ideologia e o conhecimento científico dominante, a sua ação vai se inserir dentro de um espaço social que o aparato de dominação lhe concede, mais do que nas demandas reais dos setores dominados. Assim, cada assistente social vai fazer a sua escolha, ou pela manutenção da dominação e da dependência, ou pela ação de ruptura e libertação. Então, esse momento foi bastante decisivo, onde alguns profissionais, né, como até hoje, passaram a romper com o modo como nós atuávamos na época, enquanto que outros defendiam a manutenção da dominação e da dependência em razão do capitalismo. A reconceituação permite isso, né? E sustenta que o projeto histórico da América Latina e a libertação das massas oprimidas e o fim da dependência deve acontecer, e não apenas no sentido conjuntural daquele momento, mas no sentido de mudança estrutural e de promoção de uma nova ordem social. Não é à toa, né, que a nossa profissão, lá no nosso Código de Ética, afirma, né, como um dos princípios a superação da ordem social do capital. Então, isso aí já vem do movimento de reconceituação, porque eles acreditavam que realmente devia haver a libertação da classe operária, o fim dessa dependência que havia até então, e isso deveria acontecer de modo estrutural, a partir da superação do modo de produção capitalista. É por isso que o serviço social reclama para si uma atuação dentro do campo da conscientização, capacitação, organização e mobilização social com vistas à libertação do homem. Tudo isso, né, foi posto em xeque e nesse momento do movimento de reconceituação, onde, como eu falei anteriormente, alguns profissionais preferiram manter a posição de dominação, dependência, com aquelas correntes teóricas e ideológicas, enquanto que outros não, passaram a buscar a ruptura e a libertação. E é por isso que o movimento de reconceituação ele acontece diferente em diversos países. Vocês percebem que, se nós formos considerar o Brasil, o movimento de renovação, como diz José Paulo Neto, ele acontece bem tardiamente, enquanto que na década de 50 acontece na América Latina. No Brasil, o movimento de renovação acontece entre as décadas de 60 a 80, então é praticamente uma década depois que os países da América Latina vivenciaram, é que o Brasil passa a questionar a ordem vigente. E aí, introduz no serviço social um conceito que é bastante relevante, que é o conceito de praxis, que algumas pessoas erroneamente acreditam que praxis diz respeito à prática social, mas não é somente a prática, só a atuação, né? É justamente importante considerar que não existe dicotomia, não existe diferença entre teoria e prática, mas que é necessário para a ação transformadora da realidade haver o embasamento teórico e político no âmbito da nossa profissão nessa perspectiva teórico-prática. Na verdade, é a junção das capacidades teórico, metodológico, político, para que realmente tenha um fim, né, tenha um objetivo no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais. Então, a praxis sustenta que a nossa prática ela é a fonte de conhecimento, né, que a partir dela e somente dela é que se pode alcançar o plano teórico. Então, deve haver uma interlocução entre o conhecimento teórico e científico e metodológico
e o conhecimento técnico operativo. Então, a gente não pode afirmar que teoria é uma coisa e prática é outra, não. É imprescindível que nós tenhamos o embasamento teórico, né, necessário, metodológico, o posicionamento ético-político que vai sustentar a nossa prática profissional. E aí, nós chegamos nas características do movimento, né, que, como eu falei, vai variar muito de país para país, mas, de um modo geral, nós podemos dizer que o movimento de reconceituação ele está ligado à análise das realidades nacionais e latino-americana, sempre nessa perspectiva da defesa da teoria de dependência, que buscou uma interpretação própria para os desequilíbrios promovidos pelo modelo de desenvolvimentismo capitalista. Né? Então, o movimento de reconceituação buscava o rompimento com essa teoria de dependência dos países, no sentido de fazer com que a categoria entendesse que o sistema precisava ser questionado e não deveria mais haver essa dependência entre a sociedade do capital. Não havia a obrigatoriedade do assistente social defender o projeto burguês. Outra característica seria a incorporação de análises socioeconômicas no referencial da profissão, visando compreender melhor a realidade latino-americana. Como eu falei anteriormente, as pessoas eram culpabilizadas pela situação socioeconômica em que se encontravam, e a partir do movimento de reconceituação se faz necessário compreender a realidade das pessoas, a realidade dos países, a partir da sociedade, do modelo de produção vigente. Uma outra característica seria o esforço da criação de uma teoria do serviço social latino-americano, porque os países europeus eles já possuíam, né, a profissão muito sólida já, e os países latino-americanos gostariam de ter também uma teoria, porém que fosse aos moldes da realidade dos países, não simplesmente uma réplica do que acontecia na nossa profissão no âmbito da Europa. E outra característica marcante, né, que define esse movimento é uma nova abordagem no método científico em oposição àquilo que se defendia no serviço social tradicional. Então, uma característica bastante marcante do movimento de reconceituação do serviço social, tanto na América Latina, né, quanto posteriormente do movimento de renovação no Brasil, é o desejo de rompimento com o serviço social conservador e tradicional. Também, né, havia como característica a introdução de novas técnicas adequadas aos novos objetivos do serviço social, que eram a conscientização, a mobilização, a participação e a organização popular, a ênfase no estudo da teoria do conhecimento dentro de uma concepção crítico-dialética materialista, ou seja, a perspectiva teórica definida por Karl Marx, e a partir de uma reflexão sobre o alcance transformador da prática profissional e da prática social. A incorporação da dimensão política na prática profissional, porque até então o assistente social ele não tinha esse viés, né? Ele não era considerado um militante no sentido da defesa de direitos, né? Ele não, pelo contrário, ele defendia a ordem política vigente, ele não questionava, né? E a defesa de princípios libertadores, né? No sentido de que havia a necessidade de se libertar do capitalismo, né? Porque ele era explorador, ele afugentava, né? Oprimia a classe trabalhadora, e dessa forma o assistente social não deveria buscar defender a ordem e manter o projeto da ordem burguesa que eles até então estavam realizando na sua prática profissional, né? O desejo do assistente social da época era fomentar na sociedade essa ideia de que o ideal era a manutenção do projeto burguês, para tanto as pessoas deveriam se adequar a essa realidade.
e o movimento de reconceituação permite que os assistentes sociais passem a ter uma crítica a essa sociedade, romper com essa dependência, né, ideológica, metodológica na sua ação profissional e busca de fato conscientizar, mobilizar a população em torno da sua independência. E agora, né, nós vamos treinar com a resolução de algumas questões. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: a reconceituação, movimento ou processo que emergiu em 1965 aqui no Brasil, gente, constituiu um marco na história do serviço social latino-americano. Uma das conquistas desse movimento foi: letra A, enfraquecer a organização da categoria na passagem das décadas de 70 e 80. Letra B, romper com as ciências sociais, na medida em que fortalece a psicologia como fundamentação científica do serviço social. Letra C, inovar ao estabelecer a perspectiva homogeneizadora da prática profissional. D, reforçar as atividades de planejamento no âmbito microsocial, valorizando o caráter executivo da prática. Letra E, redimensionar a imagem da profissão, qualificando-a para intervenção no plano da formulação de políticas públicas. Então, o movimento de reconceituação, ele se coloca como um marco histórico, né, na história do serviço social latino-americano e também, né, no movimento de renovação do serviço social brasileiro. A gente não pode dizer que ele enfraquece a organização da categoria profissional como está disposto na letra A. Pelo contrário, ele fortalece, né? A letra B diz que ele rompe com as ciências sociais na medida em que fortalece a psicologia como fundamentação científica do serviço social. Essa questão também não está coerente porque a gente sabe que ele busca se aproximar da teoria social marxista e não fortalecer a psicologia. A letra C diz que ele inova ao estabelecer a perspectiva homogeneizadora da prática profissional. A gente sabe que nós não conseguimos homogeneizar a prática profissional, né? A gente, na época, buscava defender uma tese, mas fica claro que alguns profissionais não aderiram a isso. Letra D, reforçar as atividades de planejamento, visando, né, valorizando o caráter executivo da prática. E a letra E, redimensionar a imagem da profissão, qualificando-a para intervenção no plano da formulação de políticas públicas. Então, a resposta correta é a letra E, porque realmente o movimento de reconceituação do serviço social na América Latina permitiu que houvesse um redimensionamento da imagem da nossa profissão, qualificando-a para que nós pudéssemos intervir no plano da formulação de políticas públicas na defesa de direitos. Segunda questão. De acordo com os estudos de Marida Yamamoto, o movimento de reconceituação do serviço social, que emergiu na metade dos anos e prolongando-se por uma década, foi na sua especificidade um fenômeno tipicamente dominado ao tradicionalismo profissional, implicou uma global da profissão, de seus fundamentos ideoteóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção da prática profissional e de seu modus operandi. Então vamos lá, vamos escolher a alternativa correta. O movimento de reconceituação do serviço social emergiu na metade dos anos. Quando foi que o movimento de reconceituação surgiu? O movimento latino-americano, gente. Vamos olhar aqui. Na resposta primeira, diz que foi em 1930. A gente sabe que em 1930 aconteceu o surgimento do serviço social e não o movimento de reconceituação, né? Aqui, década de 50, né? Aqui, década de 80, a gente sabe que essa também pode ser descartada, porque o movimento de reconceituação do serviço social no Brasil, que aconteceu tardiamente, estava sendo concluído aqui na década de 80.
Aí aqui diz década de 50 e aqui diz década de 60. Então, a gente fica entre a década de 50 e a década de 60 e vamos ver os demais, né? Então, diz assim, o movimento de reconceituação emergido na metade dos anos 50, por exemplo, e prolongando-se por uma década, foi na sua especificidade um fenômeno tipicamente norte-americano, latino-americano. Então, a gente acabou de ver, né, que foi um movimento latino-americano. Então, as duas alternativas que a gente vai ficar é a D e a E, que um diz que é década de 50 e outro diz que é década de 60. Latino-americano, latino-americano, né? Dominado pela, vocês acham que foi validação ao tradicionalismo profissional ou contestação? Foi contestação ao serviço tradicional, né, gente? E implicou numa ruptura da profissão, né, dos seus fundamentos ideoteóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção, questionamento da prática. Então, a resposta correta, né, seria a letra E, porque o movimento de reconceituação, ele surgiu, né, na década de 60, nos países da América Latina foi 55, mais ou menos, né? O movimento ele tem esse viés latino-americano, no sentido de contestar e de questionar a ordem social vigente. Questão 3. A respeito do movimento de reconceituação no contexto dos fundamentos histórico, teóricos e metodológicos, assinale a opção correta. Afirma-se que o movimento de reconceituação provocou alguns equívocos e, entre eles, a condução da categoria profissional de assistentes sociais à recusa de teorias importantes, derivando assim na relativização da universalidade teórica. B. O movimento de reconceituação deu origem ao surgimento da vertente modernizadora no serviço social, ancorada na abordagem marxista com ênfase no trabalho direcionado ao desenvolvimento social. C. O movimento de reconceituação instituiu a metodologia de intervenção junto a indivíduos e famílias, apoiada na perspectiva estruturalista, por considerá-la adequada na análise da sociedade do capital. D. A partir do movimento de reconceituação, atividades de planejamento desenvolvidas prioritariamente nos níveis de intervenção microsocial passam a integrar a dinâmica profissional do assistente social. É a matriz teórico-metodológica cujo paradigma reside em aceitar os fatos como fundamentos últimos do horizonte analítico foi predominante no âmbito geral do movimento de reconceituação. Então, a questão está pedindo, né, a opção correta acerca do movimento de reconceituação. Vamos lá analisar uma por uma. A questão A diz assim: afirma-se que o movimento provocou alguns equívocos, e entre eles a condução da categoria à recusa de teorias importantes, derivando assim na relativização da universalidade teórica. Então, vocês acham que o movimento de reconceituação provocou alguns equívocos e fez com que a categoria recusasse algumas teorias importadas? B. O movimento de reconceituação deu origem ao surgimento da vertente modernizadora. A gente ainda não viu o movimento, né, especificamente, mas realmente o movimento de reconceituação ele inicia-se com a vertente modernizadora. Porém, ela não era ancorada na abordagem marxista, né? A primeira fase do movimento de renovação. C. O movimento de reconceituação instituiu a metodologia de intervenção junto a indivíduos e famílias, apoiada na perspectiva estruturalista, por considerá-la adequada à análise da sociedade do capital. A gente também viu, né, que a perspectiva estruturalista é uma ramificação do positivismo e não dá conta de analisar indivíduos e famílias por meio da análise da sociedade do capital. Então, essa resposta também estaria incorreta. Letra D. A partir do movimento de reconceituação, atividades de planejamento desenvolvidas nos níveis de intervenção passam a integrar a dinâmica profissional. Então,
Está dizendo que o movimento de reconceituação, por meio dos planejamentos, né, passa a integrar a dinâmica do assistente social. A dinâmica do assistente social com relação ao planejamento já havia antes do movimento de reconceituação. A matriz teórico-metodológica, cujo paradigma reside em aceitar os fatos como fundamentos do horizonte analítico, foi predominante no âmbito geral do movimento de reconceituação. Então, gente, a resposta correta seria a letra A, porque, de fato, o movimento de reconceituação ele provocou alguns equívocos, e entre eles a condução da categoria à recusa de teorias importadas, derivando assim na relativização da universalidade teórica, porque eles acreditavam que não deveriam mais importar as teorias, né, defendidas pelo Serviço Social Europeu, por exemplo. E a gente sabe que as teorias, né, sociais, elas são necessárias, até porque se não havia uma produção acadêmica aqui, nós precisávamos importá-las.